Então, bem-vindos a mais um Foro de Goiânia, episódio 2. Sempre lembrando de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, no Instagram, @Foro de Goiânia, onde nós postamos os cortes. Hoje aqui, novamente, o Gustavo Sabino, Leandro Calaça, e hoje com a doutora Sara Alves da Costa. Quer se apresentar para a gente, doutora? Boa tarde, Valério. Boa tarde, a gente já te conhece, né? Mas quem está vendo, não necessariamente. Meu nome é Sara, eu sou advogada, sou especialista em direito penal e criminologia e uma ativista pela defesa dos direitos das minorias, das mulheres. O que não é fácil, né? No ambiente de Goiás. De jeito nenhum. Aqui a gente é um contraponto, a gente é um ponto de resistência, de fato, porque os tempos já estão difíceis, principalmente no ambiente aqui goiano. Tá certo. Vamos para a nossa primeira pauta aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Apareceu para vocês? Apareceu. Vamos lá. Relatora no TSE vota pela cassação de mandato e inexigibilidade de Cláudio Castro, nosso querido Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Ele é, para quem não sabe, ele era vice do Wilson Witzel, né? Aquele do tiro na cabecinha, aquele que desceu de um helicóptero, desceu do helicóptero ali na ponte, depois de executarem uma pessoa, e acabou cassado por corrupção e lavagem de dinheiro, né? Então, o voto da ministra foi basicamente o seguinte, falou que a acusação consiste, o MP eleitoral disse que o Cláudio Castro usou uma fundação estadual, a CEPERJ, e a UERJ, para fazer contratações irregulares à véspera de eleição, né? Desvirtuou a atuação delas para fim eleitoreiro, aumentou exponencialmente o orçamento e valores empenhados para a CEPERJ de forma não prevista em lei orçamentária, criou programas sociais não previstos no orçamento e manteve uma folha de pagamento secreta, né, de 18 mil pessoas nesses dois órgãos, e algumas dessas pessoas eram inclusive duplicadas e outras já tinham morrido, né, que eu consegui apurar aí. Então, pelo menos na minha visão, nós temos dois, aqui segundo o G1, né, nós temos abuso de poder econômico, né, e abuso de poder político, porque para quem não está vendo aqui, tudo que o Estado gasta tem que ser aprovado na lei orçamentária anterior. Você não pode, no ano de eleição, criar um monte de gasto, um monte de benefício social, que isso configura uma compra indireta de votos. E o fato dessa folha de pagamento lá, ter gente repetida e gente que já morreu, leva a crer que eram valores que eram passados ali para retornar para as campanhas, né? Vamos dar uma preferência aí para a doutora Sara, que está com a gente hoje. Então, essa decisão da ministra ela foi acertada e também repercute em todo o Brasil, porque, de fato, a eleição ela tem que ser disputada nas urnas e o Estado não pode servir de um comitê de campanha, certo? E, principalmente, é contraditório que isso vem de um governador que foi eleito, quer se garantir em cima dessas pautas, né, da moralidade, mas o que falta hoje que nós estamos vendo é a transparência e que isso fique de exemplo para todo o restante do país. Então, eu sou de acordo com o voto da ministra que coíba essas práticas que são tão rotineiras em campanhas, porque o governador Cláudio Castro, infelizmente, não é uma exceção. Leandro, vamos comentando aí, puxando também, que eu não estou me lembrando de cabeça agora, mas na época do Bolsonaro lá, ele criou um benefício lá um benefício para taxista, criou alguns benefícios no ano eleitoral, não foi? Isso que eu ia falar. Lembrando um pouquinho, eu não sou advogado eleitoral, mas a gente lembra que o TRE, por muito menos, caçou muito prefeito do interior, que distribuiu cesta básica e considerava como compra de voto, e esse pessoal era caçado com o tempo. Apesar da pressão que o TRE, que a Justiça Eleitoral sofreu na eleição passada, ela ainda ficou muito aquém do necessário, porque a extrema-direita veio para bagunçar o coreto de verdade, né? Se você olhar o Bolsonaro ali no final, ele aumentou o valor
até então ao Auxílio Brasil, ele deu um auxílio para os caminhoneiros, ele deu um auxílio para os taxistas, ali não tinha mais teto de gasto, não tinha mais nada, ele partiu para tudo ou nada, foi na compra de votos mesmo, e no Rio de Janeiro teve essa questão aí de 18 mil funcionários, servidores, fantasmas, para fazer campanha. E ali tinha aqueles que trabalhavam fazendo campanha e parece que também tinha o pessoal que era fantasma, que era simplesmente receber o salário e passar para custear a campanha, né? E então a gente viu que a justiça eleitoral ainda ficou muito aquém do necessário, porque o que a extrema-direita fez nas eleições de 2022 foi compra de voto à torto e direito. E a gente fica com medo aí de ter sido uma porteira que abriu e não se fecha mais. Porque a gente vê aí o Alexandre de Moraes sendo muito atacado, a presidência do TSE vai passar para o Cássio Nunes, né, que tem hora que eu fico imaginando, é um cara que foi nomeado ministro do STJ anteriormente pelo governo, foi o STJ ou o TRF que ele era antes? Não lembro. Qual ministro? O Cássio Nunes. Ele era do STJ. Do STJ. Não, ele era TRF1. TRF1, nomeado por um governo do PT. Aquele tribunal que só entra processo, nunca sai. Nunca sai, exatamente. É nunca um buraco negro aquilo ali. Não, até temas assim que são pacíficos, sei lá, você tem uma tese tributária que já tem um julgamento com um tema repetitivo do STF decidido, cai lá e não sai, realmente não sai. Não sai nunca mais. Então ele sai de uma nomeação do governo do PT e é nomeado pelo Bolsonaro, e ali ele começa a ter quase que ser um vassalo, ele não tem basicamente nenhuma decisão que não seja desfavorável ao campo da extrema-direita no país. Então, o pessoal acusa muito o Xandão, faz muita acusação, mas é esse cara que vai ser o presidente do TSE na eleição que vem, e realmente eu tenho medo do que pode acontecer. Sabino, comenta o Castro aí, o pessoal tentou levar a eleição na mão grande em 2022? Cara, eu acho que o comentário que eu tenho sobre ele é assim, na verdade, dar os parabéns para o Cláudio Castro, porque, é sério, não, porque assim, é o seguinte, ele é da turma que tenta preservar as tradições, né? Deus, pátria e família. E ele vem caminhando para preservar uma tradição no Rio de Janeiro que já vem há, sei lá, 25, 30 anos, que é de ter todos os governadores presos, né? Menos a Benedita, eu acho, né? Porque é de esquerda, né, cara? Então ela quebra com a tradição. Você veja o tanto que esse povo é perigoso, né? Porque eles não mantêm as tradições, não mantêm as estruturas tradicionais que mantêm coesa a sociedade brasileira. Então, o Cláudio Castro, ele caminha para manter essa tradição, e eu acredito que é importante que ele a mantenha, porque, veja, fazendo uma conexão com o que vem sendo debatido desde a semana passada na segurança pública, a Mônica Bergamo deu uma nota que praticamente todo mundo vem ignorando, que é sobre a justificativa da ação da polícia lá no Morro da Penha e no Complexo do Alemão. Uma das justificativas que eles apresentam é que o Comando Vermelho vinha tirando território das milícias. Uhum. Então, veja, é um cara que atua de forma completamente ilegal, que instrumentaliza a polícia para fins alinhados dentro dessa galerinha, que a gente sabe que eles são milicianos, né? Então é isso, eu só tenho a dar os parabéns para o Cláudio Castro pela coerência com seu próprio discurso, pela manutenção da tradição, provavelmente vai ser o novo governador preso do Rio de Janeiro, por se manter fiéis aos seus ideais, ou seja, por mobilizar a sua polícia para dar apoio a milicianos. O que mais eu posso dizer desse sujeito, não é mesmo? As eleições do ano que vem, gente, elas vão ser eleições complicadas. Esses temas todos vão estar a baile, como disse o Leandro, provavelmente regidos por um ministro que está apoiado por esse campo. Então, doutora Sara, você estava aqui em Goiânia, né, em 2022? Estava. Estava na época da eleição, né? Eu lembro que o pessoal ficou falando de que, porque não tiraram muitas coisas do programa do Bolsonaro do ar, criticando a atuação do TSE, né? Mas, assim, o do PT também tiraram, não deixaram, o TSE mandou o PT tirar do ar um programa que ele queria veicular lá sobre as venezuelanas, né? Aquela coisa do pintou um clima, né? Exato. Iam colocar no ar, o TSE não deixou. Agora, o que o pessoal
não pode fazer, é porque o pessoal, assim, eles atacam os ministros também, porque o pessoal quer ter direito de cometer crime, amigo. Você não pode soltar uma mentira e querer que ninguém reaja. O maior exemplo disso aí é o do delegado Valdir agora, que eu nem botei o quarto no ar, vou botar depois, dele falando, acusando o Flávio Dino de se reunir com líderes do tráfico, né? Recebeu uma enquadradinha do mediador lá na Interativa e se retratou. Agora o pessoal está acostumado a falar as coisas e fazer evento, né? Você tem essa experiência também, né, Sara? Que você vai muito nos debates de rádio aí, e TV aqui de Goiânia. Qual que é a sua experiência aí quanto a isso? Valério, o que eu vejo hoje na extrema-direita, principalmente, eu não estou também isentando, que também ocorre no campo da esquerda, obviamente, mas eu vejo isso de uma forma muito acentuada na extrema-direita, que eles querem liberdade sem responsabilidade. Para eles tudo, para o opositor nada. Então eles têm comentários xenofóbicos, eles têm comentários racistas, misóginos, homofóbicos, e quando eles são responsabilizados, porque o limite da liberdade de expressão é justamente a lei, isso é tão básico, mas o básico precisa ser reforçado, eles se vitimizam. Ai, porque eu quero só a minha liberdade de expressão. Sendo que é um conceito tão básico que os direitos, eles não são absolutos. Então, como que eu vou ter um comentário xenofóbico e vou justificar isso como sendo liberdade de expressão? Então, essas pessoas, elas precisam ser coibidas, elas precisam ser responsabilizadas, porque nós já estamos a um passo da barbárie. Se olhar para alguns pontos de vista, nós já estamos sim na barbárie, porque são comentários que reforçam essa cultura machista, misógina, xenofóbica, homofóbica e que causam mortes, Valério. Então, essas pessoas que estão com esses microfones, elas precisam de... Eu nem vou falar aqui de competência técnica, mas de consciência, sabe? De ter um pingo de noção sobre o quanto esses discursos eles são agressivos e eles impactam na nossa sociedade. Exatamente. Lembrando, antes da gente ir para a próxima pauta, um comentário. Quando terminou a Segunda Guerra e eles foram responsabilizar os nazistas, a maioria pegou penas, leves, inclusive, a maioria sim, porque todo mundo virou nazista na Alemanha, né? Um ou outro que não. Então, se fosse punir todo mundo de forma pesada, ia ser complicado lá. Aí, mas os oficiais de alto escalão, os que não suicidaram, né, antes, né, porque o Hitler e o Goebbels suicidaram, foram enforcados, né? Receberam uma pena de execução por enforcamento. Entre eles, o Streicher, que era o líder, o editor do jornal, que era um jornal que chamava The Stammer, a Tempestade, que era o que fazia a propaganda, enfim, a propaganda racista do regime para todo mundo, né? Então, assim, todo massacre é precedido do cruzamento de determinados limites no discurso, né? Que vai preparando as pessoas para aquilo. Lá no genocídio que teve em Ruanda, foi em Ruanda? Ruanda, teve genocídio de Ruanda, né? Isso, teve uma rádio lá, que era a Rádio da Montanha, uma coisa assim, que fez um papel fundamental também. Aí eu fui ler aqui que essa rádio publicava, cara, era um negócio assim, eles incentivavam o genocídio abertamente. A outra etnia lá, eles falavam, se você encontrar, é só você bater, quebrar o narizinho, sabe? E aí, cara, aí esses dias, estava na Sucesso lá, a Ravena leu uma notícia leu um comentário, eu comentei isso aqui, leu um comentário de um ouvinte, né? E falando que o Lula tinha aprovado a nova lei de imigrante, que era para receber terrorista no Brasil. Cara, tipo assim, uma xenofobia aberta, entendeu? Há algum tempo atrás, isso seria imediatamente reprimido pela linha editorial. E hoje em dia não mais. Vai, Gustavo. Não, cara, é só fazer um apontamento seguinte, que é essa questão que você fala da relação da mídia com os fascistas e tal. Isso foi amplamente estudado, inclusive um dos motivos pelos quais se atribui a ascensão do fascismo, quer dizer, do nazismo da Alemanha, que é uma forma de fascismo, né? Foi justamente a coincidência com a emergência do rádio, a popularização da rádio, né?
E aí eles se utilizaram desse instrumento para propagar a sua ideologia, propagar as mentiras e tudo mais. E muitos estudiosos do fenômeno do fascismo hoje, eles associam também com a questão da internet. Por isso que a internet é uma fronteira e um ponto de debate muito importante para eles. Por que eles não querem a regulação? Por que eles não querem a normatização? Porque se isso acontecer, eles perdem esse poder, eles perdem essa capacidade de difusão das suas próprias ideias, entende? Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque assim, ó, e aí no programa passado eu falei negativo nominal do conceito, não é negativo, é bloqueio nominal do conceito. O que os caras falam? Eles falam assim, a liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? Eles falam, não, liberdade de expressão é falar tudo que eu quiser. Por quê? Porque eles se apegam ao termo liberdade, como se o nome dado ao conceito fosse o próprio conceito. A gente não pode cair nessa armadilha. Marcuse já avisa a gente lá no comecinho, primeiro parágrafo do Homem Unidimensional. Princípios, valores, eles se alteram com o tempo. O que se entendia por liberdade na Grécia Antiga não é o que se entende por liberdade hoje. O que se entendia por liberdade 50 anos atrás não é o que se entende por liberdade hoje. O que se entende por liberdade nos Estados Unidos não é o que se entende por liberdade no Brasil. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões. Exatamente. Não é uma pauta para hoje, mas depois a gente pode discutir, por exemplo, o efeito dessas redes sociais como elas são instrumentos de política externa dos Estados Unidos, né? Uhum. Aquelas revoluções coloridas, qual que é a influência das redes sociais nelas, né? Lá na Ucrânia, no Nepal, né? Como é que eles conseguem, através de algoritmos, mobilizar o humor da população ali. Eu até escrevi um texto disso, depois que a gente vai assistindo, a gente quiser entrar no meu perfil, tem um link lá, que eu faço a conexão entre a política de Big Chic dos Estados Unidos atual, que eles estão trazendo essa política de volta com as redes sociais e fazendo uma conexão com a declaração do Mark Zuckerberg, quando ele vai anunciar as novas políticas lá do Facebook, que ele fala que vai parar de fazer a regulação e tal, e tal. Isso foi o começo do ano passado, eu acho. Eu me lembro dele falando isso. Não, foi começo desse ano. Então, quem quiser lá também, eu já inicio um pouco esse debate. Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Notícia que Goiás é um estado que não tem crime, né? Então aqui nós temos, houve uma operação da Polícia Federal, né? Que, vocês estão vendo? Sim, sim. Que colocou, identificou policiais ali do sudeste goiano, né? Do Rio Verde ali, mineiros e tal, com envolvimento em contrabando e lavagem de dinheiro. Então, aqui na última terça-feira, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Mineiro, sudoeste de Goiás, foram cumpridos no Paraná também. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Os policiais foram afastados. As acusações aqui. A polícia identificou transações bancárias realizadas entre membros do suposto grupo, evidenciando a existência de um esquema estruturado de agiotagem e lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro viria tanto da agiotagem quanto do desvio e revenda de mercadorias contrabandeadas, né, naquela região. A PM soltou uma nota, falando da Polícia Militar, informa que na manhã desta sexta-feira foi declarada, em ação conjunta com a Polícia Federal, a Operação Escuto. Isso aqui eu não acredito não, viu? A operação teve início a partir de relatórios de inteligência elaborados pela Polícia Militar e encaminhados à Polícia Federal, culminando no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra diversos investigados, entre eles 5 militares da corporação, suspeitos de envolvimento em crimes contra contrabando de caminho, corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro, agiotagem e associação criminosa. Primeiro, se a operação foi aqui e em Londrina, no Paraná também, como é que ela foi originada de um relatório da inteligência da Polícia Militar de Goiás? E segundo, se tivesse sido uma operação conjunta mesmo nesses termos, originada pela inteligência da PM, a primeira coisa esquisita. Aqui tem delegacia de repressão ao crime organizado, amigo. Por que não encaminhou para a delegacia de repressão ao crime organizado aqui? Por que encaminhou para a PF? E a PF não apareceu em nenhuma coletiva. A coletiva foi só o Granja e os policiais do alto comando lá da PM daqui, como se estivesse dando explicação, entendeu? Por alguma coisa. Uma operação conjunta mesmo, a PF não devia aparecer na coletiva também? Vamos agora começar com a Sara de novo. Então,
Isso é esse problema que a gente vem enfrentando aqui, né? Já chamamos atenção por essa questão que Goiás, de fato, é um estado que não tem crime. A gente já precisa discutir sobre essa hipocrisia, porque é o que está acontecendo também no Rio de Janeiro e que em todos os estados desse país está passando por isso. Essa hipocrisia populista, essa hipocrisia de pegar o sistema penal também e querer, de fato, simplificar e fugir, por exemplo, dessa PEC da segurança pública, de não ter essa ação em conjunto entre as polícias. E também acho suspeita esse relatório vir, de fato, da Polícia Militar, tanto que quando eu li a reportagem, eu fiquei pensando, por que a Polícia Federal não estava nessa coletiva, né? Principalmente um crime entre estados, sabe? Então, de fato, são coisas que precisam mesmo de uma articulação tanto do governo estadual, tanto do governo federal. Não tem como mais a gente ficar fazendo esse populismo penal, porque quem perde, e os meus pares aqui, todos vocês acreditam que concordam, é a população, porque eles estão fazendo política com o medo. E é claro que ninguém é a favor de bandido, seja da milícia, do tráfico, sabe? O que nós precisamos é de uma ação responsável, de uma união, de uma coalizão entre os estados, entre as esferas de poder. Leandro. Pois é, a gente vive no estado de Goiás um negócio meio engraçado, né? Eu e o Gustavo estivemos presentes na entrevista do Marconi, e ali fora do ar ele comentou que, assim, a gente vive um excesso de notícias positivas, mas que, na verdade, é quase que um cala-boca da imprensa. A imprensa não fala mal do Caiado. A imprensa goiana, ela passa... Acho que falhou, pelo menos eu não ouvi, Valério, repete. Imprensa, estão ouvindo agora? Tô. Imprensa goiana virou blog do Caiado. Sim, e é geral. Você viu o Caiado sendo entrevistado pelo Guga Noblar lá no Vi. do ICL? Velho, assim, ó, depois eu devolvo pra você, Leandro. Você já assistiu Death Note? Não, esse não. Você não vê animes? Até vejo, mas esse eu não vi ainda não. Eu vejo. Tem um que chama, que assim, um estudante recebe um caderno do mundo sobrenatural e descobre que esse caderno, se você escreve o nome de uma pessoa nele, a pessoa morre. E aí ele resolve fazer o mundo perfeito, matando todos os criminosos. Aí no começo ele vai escrevendo o nome de quem já está condenado, a pessoa vai morrendo, aí depois ele parte para quem é suspeito e tal. Vai indo para frente, amigo. Olhou torto para ele e estava escrevendo o nome do caderno, entendeu? O Caiado tá desse jeito, tá o Light Yagami, ele tá assim, agora até o repórter ele tá chamando de bandido. Viu que ele chamou o Caio bandido? Né, lá em Goiás não tem bandido igual vocês, não. Né? Lá bandido tá no bolso do Lula e não sei o quê. Tá no bolso do Lula. Até o cara que faz uma pergunta que ele não gosta agora é bandido. Assim, a gente vê que, na verdade, o coronelismo dele tá latente. A gente que visita aí vários meios de comunicação, a gente sente que existe uma blindagem em relação ao Caiado, a gente não vê nem pauta sobre isso. Quando tem, a gente vê assim, que o pessoal pisa com a ponta dos dedos, e a gente sabe que de fato é uma mentira. Uma das informações é que acho que 7 criminosos goianos foram mortos lá no Rio de Janeiro. E a informação que a gente tem é que esses 7 não saíram daqui fugidos. Eles foram lá prestar conta e voltam para Goiás. A gente teve um foguetório aí na cidades do interior, também mostrando que as facções estão no estado. A gente teve antes, naquela operação em São Paulo, onde ficou notado lá que acho que quase 130 postos de combustível em Goiás são ligados ao PCC. Então, assim, esse mundo maravilhoso que o Caiado pinta e borda aí para todo mundo, ele de fato não existe. A gente, de fato, tem uma sensação nos bairros nobres de Goiânia de segurança, coisa que, aparentemente, em São Paulo, em alguns lugares, você não tem, no Rio de Janeiro você não tem, mas na periferia aí o negócio está pegando fogo. A gente tem algumas evoluções, parece que o sistema prisional goiano teve uma melhora recente, mas o mundo perfeito do Ronaldo Caiado só existe na mídia goiana e na boca dele, né? Gustavo. Cara, eu lembrei de uma fala que eu escutei, assim, de uma colega nossa, inclusive, do direito, uma festa que eu estava e tal, ela também participa desse espaço, assim, de debate, e ela conversando com outro camarada nosso, virou e falou assim, porque o Estado não chega nas periferias, entendeu? E eu tenho uma discordância profunda com relação a isso. Eu acho que o Estado chega, mas ele chega de forma diferente.
Ah, sim. Ele chega muitas vezes na forma da polícia, na forma da repressão policial, né? Por que que eu estou falando isso? Porque essa bandidagem dentro da PM Goiânia não é uma novidade. E aí depois eu vou falar dela funcionando como um grupo de extermínio, mas eu vou dar um exemplo de um caso que eu atuei quando eu estava no Centro de Referência em Direitos Humanos. Lá em Trindade, uma mulher tinha uma casinha lá e tal, era uma posse, mas era uma posse que ela conseguiria fazer a uso capião, não era área de Estado, estava regular. Ela tinha comprado, mas não tinha registrado o imóvel. Um grupo de policiais militares foi lá um dia que ela tinha saído e passou um trator em cima da casa. Passou um trator para se apropriar do imóvel dela. Ela resistiu, ficou e estava rolando a ação judicial, acompanhei durante um tempo, mas ela já tinha advogada constituída, a advogada estava atuando, eu estava atuando como sem referência, a advogada não gostou, me afastei do caso. Mas veja, esse tipo de atuação não é uma novidade para quem atua no direito. Todo mundo conhece um caso ou outro, e isso no estado de Goiás. Né? Fora, e agora vamos falar dos extermínios. Como é que a polícia chega nas periferias? É matando, é exterminando. Quando o Caiado fala que aqui em Goiás não tem crime, do que ele está falando? E quando eu tinha uma atuação mais intensa em direitos humanos, principalmente nesses casos de violência policial, isso era notório, isso era conversado entre nós, inclusive o pessoal da segurança pública e tal. Olha, crime organizado não chega em Goiás, não se articulou em Goiás como se articulou em outros estados, porque a polícia daqui mata. A polícia daqui chega e mata. O cara, ele pensa duas vezes antes de entrar para o estado de Goiás, porque se ele for pego, ele não vai ser preso, ele vai ser morto. Tanto é que você pode ver que quem é o pessoal que está dentro da lógica desse estado, quem que está se articulando aqui, quem que aparece é preso aqui, a galera de alto escalão. Porque esses não vão ser mortos, porque esses não são periféricos. Porque é o cara que às vezes vai morar no mesmo prédio do vice-governador, como aconteceu quando eu estava no comecinho do relacionamento com minha companheira, entendeu? Ela morava no prédio do antigo ex-governador, vice-governador do estado, cara. Um chefe do PCC morando lá dentro. Uhum. E ele foi preso justamente por causa disso, porque perceberam era um prédio altamente vigiado, né? E prenderam o cara lá. E você vai ver os caras dono de terra, dono disso, dono disso. Mas quem está no tráfico, quem está na ponta, é morto e assassinado por essa polícia. E aí, Gustavo, veja... Tem até um ponto que, assim, eu acho que essa política de extermínio em Goiás, ela começa lá com o Demóstenes Torres como secretário de Segurança Pública. Já tinha essa notícia de não prende duas vezes. Em Goiás não se prende um bandido duas vezes. Só que o Caiado, ele tem uma outra viradinha de chave. O Caiado, a gente tem aquele caso que a mídia brasileira não fala, que a mídia goiana não fala, que é aquele cara que foi que era do partido dele, se não me engano, foi o chefe de campanha dele que foi assassinado. Olha o advogado ali, ó, do lado ali, ó. Depois 10 testemunhas também foram assassinadas, né? Então ali extrapola um pouquinho aquele limite só do aviãozinho e aquele criminoso pobre ali que está sendo Cara, vamos falar de Demóstenes, então. Vamos traçar a genealogia dessa violência, aí depois eu vou passar para o Valerinho para ele comentar esse caso específico. Demóstenes não seguia essa linha, tá? E como é que eu sei? Porque eu lembro disso? Não, eu era muito garoto, eu nem acompanhava esses temas. Mas o Alan Hahnemann, que foi meu sócio no Cerrado Assessoria Jurídica Popular, que é professor da UFG, é um puta advogado criminalista, a dissertação de mestrado dele, dentre outras coisas, analisou os discursos do Demóstenes, certo? E aí teve uma virada de chave. Qual que foi a virada de chave? A rebelião lá na CPP, conduzida pelo Pareja, onde, inclusive, dizem os boatos, eu não vou levantar falso em relação a isso, mas isso corre no meio do jurídico, a galera mais antiga, que um desembargador sofreu violência sexual nessa rebelião, e que o Demóstenes presenciou tudo isso, presenciou a violência que era ali dentro. E a partir disso ele tem uma mudança de chave, que é aí que ele vai fazer esses discursos, mais bandido bom é bandido morto e tudo mais e tal. O que acontece? Isso vem uma crescente com apoio, e aí eu tenho uma leitura talvez um pouco diferente do Caiado, tá? Isso vem numa crescente até a sexto mandamento, que ela também vai operar uma certa inflexão, porque aí tinha todo um trabalho de articulação da comissão pelo Comitê pelo Fim da Violência Policial, que era articulado pelo Padre Geraldo, que conseguiu instalar câmera de segurança, etc., e culmina na sexto mandamento. Quando a sexto mandamento acontece, o que os caras da Rotan vão fazer? Eles pegam todos os veículos da Rotan,
dão uma volta ali na Casa da Juventude, que era onde o Padre Geraldo trabalhava, dão uma volta não, algumas voltas, né? Depois vão dar algumas voltas em torno da TV Anhanguera, e depois vão fazer isso no Palácio das Esmeraldas. Na época, o governador era o Marconi. Você entende? Então, assim, eu conhecia, por exemplo, um dos netos do pessoal lá da TV Anhanguera, que trabalhava no mesmo escritório de uma ex-minha na época. Ele começou a andar com carro blindado, coisa que ele não andava antes, começou a andar com segurança. Então, a polícia militar, a partir daquele momento, ela anuncia para o Estado, ela fala assim, opa, pera lá, vocês não vão me prender. Eu sou autônomo. Eu faço e aconteça aqui. Eu ameaço, inclusive, o próprio governador. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se o Caiado instrumentaliza essa polícia ou se ele deixa essa polícia agir da forma como ela sempre quis agir. E aí ele colhe os benefícios, que é o que o Valerim vai atuar num caso, que é um caso, inclusive, que não... É um absurdo que ele não tenha uma repercussão maior na imprensa estadual, e também é um absurdo que nacionalmente isso não seja falado e batido, e não sei porque que o PT não pegou esse caso ainda para bater no Caiado. Talvez porque o Caiado não tem 3% aí. Antes do Valerinho falar do caso, eu acho que eu posso falar aqui, porque foi no programa de hoje cedo, o Coronel Cardoso, eu perguntei para ele o que ele qual que a origem que ele acha do bom resultado que se fala da Polícia Militar no estado de Goiás. E aí eu coloquei que vem por uma valorização também da PM, né? O salário da PM daqui é um dos maiores do país, enquanto lá no Rio de Janeiro era 3 mil, agora está 5 um soldado. Aqui o cara entra ganhando 7, ele vai terminar como oficial maior aí, ganhando salário de juiz, de delegado e tudo. E aí ele vem falando que a única diferença, essa valorização vem desde o Marconi, realmente, houve a valorização, houve a necessidade do concurso para oficial ser um bacharel em Direito, houve a necessidade para que um soldado seja um cara também de curso superior, mas a diferença para o Caiado é que o Caiado é mais vocal na defesa da PM. Então, talvez essa seja a grande diferença. O Caiado, antes a gente tinha a PM fazendo o que fazia, mas ninguém falava nada, ficava todo mundo nisso. O Caiado, além da PM continuar fazendo o que fazia, o Caiado vai lá e passa o pano, né? Além de passar o pano, faz a propaganda disso. Uhum. Vamos lá. Não, uma coisa que me deixa maluco quando eu vou nesses programas, mas não é de hoje, sempre foi assim também. Principalmente eu e o Gustavo aqui, a gente tem um olhar privilegiado sobre isso, porque nós atuamos, né, em processos judiciais e dentro da advocacia criminal, em muitos casos que envolvem violência policial, e aí você acaba tomando conhecimento de determinadas coisas que a maioria da população não sabe o que acontece. Eu efetivamente sou especialista em segurança pública também. O pessoal fica zoando na internet às vezes, especialista aí, mas eu sou mesmo. Eu vou trazer o meu currículo, vou mostrar aqui. É recurso visual. Hã? Recurso visual. Recurso visual. Eu vou pendurar aqui esse especialista. Isso. Sou especialista em criminologia e segurança pública e mestre em filosofia. Aí quando eu falo mestre em filosofia, o pessoal, tá explicado. Maconheiro, vagabundo. Aí, cara, mas assim, as pessoas veem o mundo e querem ver o mundo também através de uma visão, uma teatralização, né? O pessoal, eles querem saber quem está no papel de quê. Então, as pessoas têm muita resistência em admitir que a polícia comete crimes, entendeu? E porque na visão de mundo delas, a representação que elas fazem, tem o bandido e tem a polícia, entendeu? Então, não pode misturar. E aí, e quando fica muito na cara delas que alguma coisa desse tipo aconteceu, a válvula de escape é o discurso das maçãs podres, né? Não, é uma maçã podre no meio das outras maçãs. Não, é uma exceção. Mas não é. Não é. Né? Valéria, acho que a melhor analogia é aquelas caixinhas de morango que a gente compra, a gente olha bonita assim, você fala, tem um ou outro podre. Quando você abre, é só os de cima que tá bom. Depois, a gente pode discutir isso, mas o problema da polícia é a corporação, sim. Já conheci excelentes policiais, tem muitos que são amigos meus, mas eles são muito bons, apesar da corporação e não por causa dela. E todo PM velho de casa que está lá há 30 anos sabe disso. Sabe muito, não vai falar, mas sabe. E aí,
por exemplo, a gente está falando da questão, começou com Demóstenes, mas assim, nada nunca foi igual a hoje. O maior índice de letalidade da PM Goiânia tinha sido ali no começo, ali entre 2001 e 2002, quando aquele Ricardo Rocha estava na Rotan, que tinha sido 100 e poucas pessoas num ano e 100 e poucas pessoas no outro. Esse divulgado, hoje, né? Divulgado. Mas hoje, oficialmente, já está mais de 500 pessoas por ano. Então, e na época se discutia, hoje não se discute mais. E assim, aí para a gente ver como é que isso vai se alimentando, né? Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas também, delas achar que o militar, por ser militar, é honesto. Não faz nenhum sentido isso. E tem mais um ponto que você está falando, que me chama a atenção, que você está aqui apontando, você tem conhecimento de causa, você atuou em causas, e a partir do momento que você pontua isso, porque você está buscando ajustar a polícia. Mas aí você é defensor de bandido, vou pegar 1 quilo de bandido e mandar para sua casa, não é isso. As pessoas, elas não sabem individualizar. Olha, eu estou comentando sobre isso. Elas querem pegar tudo e adaptar os princípios às mais variadas situações. E isso, Valério, remonta ao que aconteceu no Coliseu. Porque hoje a gente está em uma grande guerra aqui e nós somos aqui gladiadores, assim, simulando a nossa própria miséria moral. Porque a partir do momento que você aponta isso da polícia, é para aperfeiçoar, não é para demonizar a polícia. Mas é porque isso acontece e isso tem que ser debatido, entendeu? Principalmente por você ser um especialista em segurança pública, você quer o melhor para o seu estado, para a sociedade em geral. Mas não, as pessoas hoje elas se sustentam nessa demonização do outro. Eu não quero trazer 1 quilo de bandido para minha casa, não. Eu quero uma segurança eficaz, sabe? Eu quero a garantia dos direitos, eu quero poder sair na rua, mas eu também não quero ficar com um manto de hipocrisia em mim, não. E outra coisa, tá tudo bem quando não tá, exatamente. quando tá tendo foguetório. Bandido não critica a polícia. As pessoas têm que entender isso. Os bandidos de baixo, porque eles vão ficar expostos, né, vão ser perseguidos. E os bandidos de cima, é porque eles querem ser amigos da polícia, porque eles vão contar com proteção. Então, quanto mais defende a polícia, você fica esperto. Entendeu? Quem critica... Não é só proteção, não, viu, Valério? É infraestrutura. Porque, assim, ó, a gente fala da questão de fuzil em morro, droga em morro. Morro não tem aeroporto, morro não tem porto. Chega por via terrestre. Como é que atravessa uma cidade inteira para chegar no morro? Fuzil, maconha, cocaína, os caras de asa, e ninguém para, ninguém faz porra nenhuma. E aí tem um ponto, no Rio de Janeiro, a operação foi um sucesso, certo? É o que falam. Mas e aí, quantas pessoas, os cabeças do tráfico, eles foram presos? E quem informou esses cabeças do tráfico que teria essa operação? Quem informou? Exatamente. Cadê? Como que eles saíram de lá? Cara, você trouxe o número, Valério, só fazer um comentário aqui rapidão. Você falou um número que eu não estava acompanhando e tal. 500 mortos pela Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Então, acho que até pensa assim, que a fala do Caiado, de que foi um sucesso, é porque em uma operação, eles mataram 100. Quer dizer, eles fizeram 1/5 em uma operação em um dia que o estado de Goiás leva 1 ano para fazer. Assim, é sucesso mesmo. Na perspectiva dele, sim, né? Agora, a Sara falou uma coisa que já está aqui, que realmente, quando eles fazem... Porque essa operação lá no morro foi para cumprir mandado de prisão, né? Aí eles chegaram, o chefe do morro, o Doca, não estava, o significado disso é que alguém informou o Doca da operação. Pois é, mas ele se questiona, quem informou? Quem informou? Exatamente, alguém de dentro da Secretaria de Segurança Pública, não tem outra pessoa para informar. Não, e aí ontem o secretário de Segurança Pública do Rio, ele foi e falou o seguinte, que a operação não foi para prender ninguém, foi para obter informação. Aí eu queria saber se eles levaram algum médio junto, né? Porque matou todo mundo. Como que você colhe informação de pessoal que morreu? Isso foi a coisa que eu falei com a Ravena, inclusive, na sexta-feira passada, que ela insistia na tese de que aquele soldadinho sabia os esquemas do tráfico. Eu falei, Ravena, você está aqui na Rádio Sucesso. Você tem acesso aos livros contábeis da rádio? Você sabe quais são os negócios que são feitos, com quem, aonde, quais os valores? Não sabe. Então, assim, mesmo que fosse para colher informação de quem? Mesmo que essa galera tivesse viva, eles sabem o quê? Cara, é assim, a Jaqueline Muniz, inclusive, que é aquela que estava com o cabelo
O cabelo... laranja. O cabelo laranja, que o pessoal ficou tirando onda, né? Até pegar aqui uma... Cara, eu acho assim, ela foi neném também, né? Ela sabe como é que essa galera é. Mas, enfim. Aí até o Gaia postou. Ah, não, velho. Aí o pessoal aprende segurança pública de um elemento desse aqui. Né? Com palhaçada, palhaço. Mas, assim, ela falou uma coisa, e ela entende muito, na verdade. Ela falou uma coisa muito real, que a Sara estava mencionando aqui também. Quando tem muita morte em operação, geralmente isso é queima de arquivo. A possibilidade de ser queima de arquivo é muito alta. Né? Porque até estou lendo esse livro aqui, República das Milícias, né? do Bruno Paes Manso. E aí ele fala de muitas ocorrências, assim, quem eram os donos do morro, quem matou quem substituiu o outro, tudo isso é documentado, né? E aí, teve um ano, em 2010 por aí, eles prenderam o NEM, que era o chefe da Rocinha, né? Dentro de um porta-mala. Eu acho que a gente até lembra mais ou menos disso. Ele for entrar na Rocinha, o NEM saiu dentro de um porta-mala, o carro foi abordado ali na lagoa, e aí conseguiram prender o NEM lá. Aí o NEM ficou indignado com a prisão dele, por quê? Porque ele falou que metade do faturamento dele ia de arrego para a polícia. Metade. Então, aí ele se sentiu traído, entendeu? Pelas forças de segurança. Porque, então, na verdade, elas eram sócias dele, pô. Lá no Rio mesmo, vocês viram aquela entrevista do garotinho em que ele fala que supostamente aquele TH Joias quer delatar o governador. E aí é um ponto a se questionar. Primeiro, o governador está há 5 meses do que ele tem que deixar o cargo, né? O governador do Rio de Janeiro. Ele quer se eleger senador. Ok. Esse populismo penal, ele cola para a sociedade. Principalmente porque quem está lá no morro, principalmente, a população em si, da comunidade, ela fica muito amedrontada. Você trabalhar com medo, ele é muito eleitoreiro. Mas aí fica a questão, será que esse TH Joias não vai suicidar, assim, com 3 tiros nas costas? O que vai acontecer daqui por diante? Porque, misteriosamente, as pessoas se suicidam, né? Não sabe, com 3 tiros nas costas, a gente não sabe. Então, aí tem essa operação, que supostamente pode ser queima de arquivo. Então, tem tantas coisas por trás disso, e eles banalizam tanto isso, e claro, é legítimo da população, e eu entendo quando falam desse discurso, que bandido bom é bandido morto, porque a insegurança é muito ruim. Só que o que a gente não tem essa maturidade é para falar, tá, bandido bom é bandido morto, mas qual bandido? E é isso que eu insisto, é o bandido que te favorece? Porque é o que eu venho batendo na tecla. O bandido branco, privilegiado, você vai ter a mesma visão? Porque a polícia chega fazendo a operação no Alphaville de uma forma, pedindo licença. A polícia chega no morro metendo bala. Então, que sociedade é essa? Então, nós estamos, sim, vivendo em um período em que da necropolítica, em que essas pessoas pretas e periféricas, a vida delas, elas já eram invisíveis, e agora não vale mais nada, e a população está reforçando essa violência, sabe? Isso é muito perigoso, e isso me deixa muito preocupada. Mas, Sara, é porque a gente não consegue combater o discurso correto, né? O Pablo Costa falou naquele dia que o delegado Valdir soltou aqui as fake news lá na rádio interativa, e aí o Zé Luiz, na hora, corrigiu, falou que não teve nada do ministro ir, entrar sem escolta, nem nada, depois ele teve que fazer uma carta, mas o Pablo Costa, quando entra, ele fala assim, quem tem proximidade com o bandido no Rio de Janeiro é um outro pessoal. Quem colocou a esposa do miliciano, colocou a mãe de um miliciano no gabinete, é um membro da família Bolsonaro. O local onde foi presa a maior quantidade de fuzis no Rio de Janeiro era um vizinho da família Bolsonaro. Quem deu uma medalha de honra ao mérito a um cara que era de um grupo de extermínio, que era miliciano e depois foi assassinado na Bahia, com muita desconfiança que seja também queima de arquivo, foi a família Bolsonaro. Então, isso eles esquecem. Aí, se a gente fala aqui que,
não adianta subir o morro e não ocupar o morro, e não levar o Estado de forma correta para o morro, aí fala assim, não, você está defendendo bandido. Então, Detalhe, assim, só a gente lembrar tem que esse tentar sair. miliciano foi executado, viu? Quem? Esse foi o que foi homenageado pela família Bolsonaro, que a família tinha cargos em gabinetes dos filhos do Bolsonaro, que recebeu medalha do Bolsonaro dos cacete, ele foi executado no Nordeste, Pela PM baiana, né? pela Pela PM PM da Baiana. Bahia. Foda. Mas aí eles se escondem atrás do discurso, porque é a esquerda que gosta de bandido, só que aí fica contraditório quando a gente tem o resultado aí da PEC da bandidagem. Então a população tem que ficar bem de olho nessas pessoas, porque o que a gente tem que fazer é desmascarar, arrancar o véu desses hipócritas. Sim. Fazer um histórico. O Gustavo falou da Operação Sexto Mandamento. Só para dar um exemplo concreto para quem está nos vendo aqui. A Operação Sexto Mandamento ela começou a partir de uma série de reportagens do Correio Brasiliense, porque a região de Formosa, fica perto de Brasília ali, começou em Formosa. Na época, aquele Ricardo Rocha estava lá em Formosa, batendo em Formosa. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a matar ladrãozinho de gado, que roubavam uma ou duas cabeças de gado, não era uma quadrilha de furto de gado, não. Mas aí eles começaram a fazer isso para conseguir apoio político dos fazendeiros locais. Aí, e faziam isso em Rio Verde também. Aí os grampos da PF identificaram diálogos entre eles na véspera de eleição, falando, a gente fez isso por fulano, a gente tem que dar um choque de tanto, que é assim, ir lá e exigir o dinheiro para a campanha, entendeu? Então, assim, aí a gente já vê uma instrumentalização da segurança pública para ganho pessoal, né? Para ganho pessoal, para ganho eleitoral, e com esse escudo. Se alguém fosse falar alguma coisa, você está defendendo o ladrão de gato, você está defendendo o bandido, né? E aí, quando a operação Solto foi deflagrada, o Popular teve acesso a alguns grampos. E em um deles, tinha um cabo da PM que estava conversando, eu acho, com o Coronel Macário, que eu acho que já faleceu de Covid, esse Coronel Macário. E esse cabo chamava Ederson Trindade. E aí, no grampo, ele estava falando de uma ocorrência e falou que tinha matado o cara, e terminou falando assim, um pouquinho de sangue na farda, né, chefe? Mato por satisfação. E aí, essa frase, o que para mim é a mais icônica capa do Popular de todos os tempos, eles colocaram na capa, mato por satisfação. E aí foi por causa dessa capa que a Rotan fez o giro ali em volta da organização Jaime Câmara. Na época, o governador era o Marconi, e aí o Marconi dissolveu a Rotan. Isso foi em 2011, né? Dissolveu a Rotan nessa época, e aí, ali no fim de 2011, os caras se articularam para que fosse criado um supercomando. Um supercomando que pegaria os caras que eram da Rotan e eram do Graer. E o Graer tinha sido dissolvido também, porque o Graer foi muito implicado na Operação Sexto Mandamento. E aí, esse supercomando que pegou os mais assassinos da Rotan e do Graer foi o CME, Comando de Missões Especiais, cujo núcleo de inteligência, o CME-2, tinha o da Silva e o Figueiredo, que foram os caras que assassinaram meu pai. Amando do... E mataram por quê? Porque aí o cara vai recebendo autorização para matar, é uma bobagem se achar que ele não vai abusar desse poder, entendeu? Aí os caras eram seguranças do Maurício Sampaio, né? Que era, enfim, presidente do Atlético, cartorário, rico, não sei o quê, mandou matar, matou. É assim que funciona. E aí uma família violentíssima lá de Catalão. Região. Que é a família que nos anais da história de Catalão tem uma história de banditismo, de um monte de coisa, cara, de ser assassinos, caralho. Vou até mostrar um negócio aqui pra você, peraí. Mas tem até um negócio, enquanto ele pega aí, de se lembrar que nessa operação do Rio de Janeiro, a polícia decapitou um rapaz e pôs a cabeça dele numa árvore, e isso basicamente não está sendo falado em mídia nenhuma, nem nacional. Assim, se lança notícia, mas se muda de assunto rapidamente. Cara, então, assim, mas não fala. Aqui, ó, Gustavo, tô com 2 livros aqui, ó. Herança de Sangue, um faroeste brasileiro e História Política de Catalão. Os dois sobre essa tradição violenta de Catalão. Pois é, vai citar a família Sampaio, velho, que eles têm outras histórias lá. Aí, para finalizar com o do Fábio, cara, se a gente tomar como verdade, por exemplo, os depoimentos de 2 coronéis da PM, o coronel Benito Franco e o coronel Castilho,
né? Você não sou eu que estou falando, foi eles que falaram oficialmente lá no processo. No processo eu estou como assistente de acusação. Eles falaram que o Cacai e o Jorge Caiado, que é primo do governador, foram na sede da Rotam pedir para matar o Fábio Escobar. E que foram na Casa Militar, dentro do Palácio, Pedro Ludovico Teixeira, conversar com o chefe da Casa Militar, que era o Castilho na época, para falar que tinha que fazer alguma coisa, que tinha que matar ele. Então, assim, os caras se sentiram tão confortáveis, entendeu? E aí você vai transformando a polícia numa milícia mesmo. Você vai milicianizando ela. E aí, se você vai questionar, aí os caras falam, o quê? Você está defendendo bandido? Então, esse negócio de defender bandido é o escudo para os caras fazerem todas as bandidagens que eles querem. Mas cara, e ninguém poder falar nada. E sempre foi. Essa história começa lá no Rio de Janeiro, lá com a Lecor. Esse discurso bandido bom é bandido morto, esquadrão de extermínio. E assim, é importante a gente fazer uma pontuação que é a seguinte: você trouxe a história do Sexto Mandamento, como é que começou a investigação lá pelo Correio Brasileiro, mas veja, não é porque estava matando bandido, tá? Foi porque mataram um filho de proprietário de terra grande daquela região por engano. E aí o cara começa a mobilizar. E olha só, eu fui descobrir isso depois, que eu comecei a advogar para uma mulher, e aí conversando com ela, conversando essas questões, falando o que eu fazia e tal, ela me falou que namorava esse cara. E ela foi me contar os bastidores da história. Olha que coincidência, né? E ela falou que esse cara estava um dia transitando, indo para a fazenda do pai, de madrugada, voltando de uma festa, confundiram ele com a descrição que tinham dado lá, pegaram ele, mataram e jogaram no meio do mato, que o pai dele mobilizou mundos e fundos para responsabilizar esses caras, que foi aí que a coisa começa a aparecer, foi aí que começa a aparecer. Então, veja, essa transformação da polícia em milícia, enquanto não atinge os poderosos, enquanto não atinge pessoas que têm visibilidade, ninguém tá nem aí não, cara. Ninguém tá nem aí. Também não, entendeu? Quem consegue pagar um bom advogado, mobilizar um advogado para fazer justiça? Cara, o Alan é um dos advogados mais competentes que eu conheço aqui no estado de Goiás. Todo mundo me pergunta, eu falo assim, para mim, da geração dele, é o criminalista mais brilhante. Eu advoguei com ele quase 7 anos, 8 anos, atuando em caso de violência policial. Certo? Não, foram 6 anos atuando com ele. Minha formação é de civilista, então eu ficava mais ali dando um suporte, acompanhando os casos, ajudando e tal. Cara, em todos esses casos, e o Cerrado era referência em violência policial, nós vimos uma condenação em júri. Uma condenação. Entendeu? Foi um caso também absurdo, que ele teve a casa metralhada porque estava dirigindo sem capacete. Entendeu? Então, aí, assim, também foi um negócio que a galera falou, não, agora pulou o corguinho. Mas, assim, via de regra, esses caras ficam impunes. E não é por acaso, por exemplo, que o Estado de Goiás moveu, teve um IDC3, cara, só do Estado de Goiás. Uhum. Participei dele também. Foi inclusive quando eu te conheci, né, Valerino? Essa articulação para fazer isso virar. Porque, assim, eram vários e vários casos absurdos de tortura, de assassinato e tudo mais. Então, essa é a polícia que a gente está falando. Então, a gente não está falando de bonzinho, do cara que é um herói, como o Valerinho falou. É um militar e por isso ele é honesto. Não, cara, ele é humano. E como muito bem falou a Sara, o fato da gente apontar esses erros não é que a gente está falando que a polícia tem que acabar ou a gente é contra a polícia. Mas a gente quer que a polícia se legitime pelas suas ações e não pelo silêncio. Entende? Que a população consiga ver, principalmente a população periférica, consiga ver na polícia um aliado e não como um potencial homicida de seus filhos. Sim, mas aí, Gustavo, tem um ponto que o campo progressista precisa aprender a comunicar isso com a população, sabe? E também precisa, de fato, apontar medidas eficazes, porque a população, eu entendo que é legítimo, a população sente medo. É o que vocês falaram aqui. Aqui em Goiânia, nos setores nobres, você tem a sensação de segurança. Mas as pessoas, principalmente que estão na periferia, elas vão aplaudir isso porque é uma forma de coibir esse medo que elas estão sentindo. Então, no próximo ano tem eleição e que o campo progressista, ele aprenda a dialogar também sobre segurança, sabe?
Porque as pessoas ficam omissas e deixam essas pessoas, porque para mim, essas pessoas que ficam se utilizando de pautas tão sérias e aterrorizando as outras pessoas são palhaços, porque a gente não pega um tema tão sério quanto segurança pública e fica se vestindo de palhaço, colocando peruca, fazendo brincadeira, porque tem pessoas morrendo, pessoas sofrendo, tem mulheres sendo estupradas e trate de maneira séria, sabe? Então, o primeiro passo para isso é que o campo progressista comunique isso com a população, traga também medidas eficazes, porque as pessoas estão querendo segurança, educação, transporte, moradia, menos pautas ideológicas. Sim, agora, dialogando aqui com a Sara e com a Lácia, com o Leandro, o pessoal tem memória curta também, a gente tem que lembrar eles, né? O pessoal falando de falta de apoio do governo federal, por exemplo, dessa vez, aqueles morros já foram invadidos várias vezes, né? Dessa vez não tem um plano, mas teve uma vez que tinha. O Leandro falou das UPPs, né? No nosso último diálogo aqui, e quem instaurou o UPP lá foi o Sérgio Cabral, né? Isso. E aí, à medida que eles foram instalando as UPPs nos morros, os traficantes realmente foram saindo desses morros e se concentraram no Complexo do Alemão. E aí eles se sentiram acuados e fizeram queimar uns 30 ônibus em protesto lá no Rio de Janeiro na época, isso 2010, né? Queimaram os ônibus lá e tudo. E aí o Sérgio Cabral ligou para o Lula era presidente, e pediu ajuda do Exército para entrar no Morro do Alemão e pegar os traficantes lá. E aí aqui o que falou, a decisão foi tomada no dia 24 de novembro de 2010. Cabral telefonou para o ministro da Defesa, Nelson Jobim, para pedir ajuda e recebeu o aval do Lula. A Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão seriam ocupados com o apoio das Forças Armadas, a primeira ação conjunta desde a redemocratização. Os combatentes começaram perto do meio-dia da quinta-feira, quando 6 blindados do Corpo de Fuzileiros Navais, modelo M113, semelhantes aos usados pelo exército americano na Guerra do Vietnã, chegaram à Vila Cruzeiro, dando apoio aos caveirões do BOPE e cerca de 450 homens, entre eles militares que tinham estado nas forças de paz do Haiti, e ele mandou o veículo anfíbio também. Eles mandaram uma caralhada de coisa para lá, amigo, e funcionou. Essa foi a operação que tem aquela cena famosa dos traficantes correndo e fugindo pela estrada, né? Só que o problema é o quê? Sabe por que voltou? Porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro não conseguiu ficar sem arrego, amigo. E aí foi pervertendo, aí as UPPs foram se transformando em centro de negociação de policial com o traficante novo. Olha, tem 2 pontos aí. O Ricardo Ballesteri, que foi o que deu a entrevista na Global News e falou que realmente a única ação de tomada de território no Rio de Janeiro foram as UPPs e que tinha tudo para ser um sucesso. Durante muito tempo foi. E o Coronel Cardoso hoje, que disse que ficou 5 meses lá também no Rio de Janeiro, em razão da Força Nacional, quer dizer, estava lá em apoio do governo federal, o governo do Rio de Janeiro. Ele coloca que foi um sucesso quando você colocou uma polícia nos principais pontos, na área mais alta do morro, nas entradas do morro, ele ficou numa determinada favela e ele disse que tinham 5 entradas nessa favela, todas eram monitoradas, mas aí o Cabral, na época, tentou estender demais as UPPs, entrar em morros, e ele não tinha nem capacidade financeira para isso e nem capacidade humana. Mas isso é verdade. Esse PM que tinha que ficar lá no morro, ele tinha que ser bem remunerado para não aceitar o arrego e precisava levar outras coisas também para os morros. O governo federal levou o teleférico. Que está desativado. Mas naquela época se levou o teleférico. Então foi algo que foi bem iniciado, mas infelizmente o governo do Rio de Janeiro, na época, não conseguiu dar a continuidade necessária para aquilo lá ser feito de uma forma efetiva. E lembrando, com o apoio do governo federal, com o apoio de um governo de esquerda. Nisso aí o Coronel Cardoso está correto. Provavelmente a única coisa correta que Vamos então para a última pauta, de nosso tempo está se encerrando. Agora uma pauta mais leve um pouquinho, uma pauta alegre. Vamos falar de alguma coisa feliz. Essa pauta criminal é pesada, né? Tomara que semana que vem tenha outra coisa para a gente conversar. Mas aqui, ó, vamos lá. O Senado aprova a isenção de IR para quem ganha até 5 mil ao mês. Já tinha sido aprovado por unanimidade na Câmara Federal e agora o Senado sacramentou, a partir do ano que vem, quem ganha até 5 mil reais
estará isento do imposto de renda, doutora Sara. É uma medida que já era uma promessa do presidente Lula, é uma medida acertada, e nós estamos bem naquele período de sobrevivência. Isso vai aliviar, sim, o bolso de muitos brasileiros. Então, fiquei feliz por essa aprovação, e foi uma medida acertada do presidente. Gustavo? Cara, acho que a fala da Sara já diz tudo, né? Isso. A gente tem que ter essa consciência que é o seguinte: taxar classe média, taxar pobre, não faz sentido. E nem taxar consumo. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o histórico dos Estados Unidos, como é que ele se tornou um grande país de classe média, e é isso que os Estados Unidos era antes da onda neoliberal, um grande país de classe média, onde a galera tinha consumo e tal, e esse era o sonho americano, foi assim. Você não taxava os pobres, você não taxava a classe média, você não taxava consumo. E esse é o caminho para a gente ter uma retomada da economia e tudo mais. Agora, é um primeiro passo, tem muita coisa a ser feita ainda. O PT enfrenta uma oposição muito grande dentro do Congresso, né? E acho que tem várias mudanças ainda que precisam ser feitas. Eu venho insistindo na tese que eu sustento desde 2022, desde quando o Lula foi eleito, mas ainda não tinha tomado posse. A esquerda precisa se reorganizar a partir da base para que a gente consiga avançar em algumas pautas, inclusive de fazer frente aos próprios fascistas, que vira e mexe eles se reorganizam. Ó, você vê, Lula veio numa crescente de popularidade, depois vinha caindo, né? Ali até acho que junho, julho, chegou no fundo do poço, depois teve toda essa movimentação do Trump, ele volta a subir. Essa história da segurança pública, se não for bem trabalhada, vai ter reflexos também, a gente pode ver uma derrota em 2026. Então, o PT reagiu bem, né? Ele conseguiu pegar a presidência da CPI, conseguiu. Do crime organizado, e agora o STF determinou a abertura de um inquérito da PF para investigar as organizações criminosas do Rio. Isso tem potencial, né? Conseguiu, e outra coisa, a própria possibilidade de punição do Cláudio Castro também eu acho que é uma reação nesse sentido. Agora, a gente precisa saber comunicar isso, passar isso para a população. O que a gente está falando? É defender bandido? Não é? Porque como é que a mídia está mostrando? Por exemplo, fui lá no MESC ontem de manhã. Qual que era o debate lá? Que é assim, uma coisa que eles tiraram, a imprensa, principalmente Metrópolis, tirou do nada, velho. Vou tentar não ficar falando palavrão, aqui eu me sinto muito à vontade, eu vou falando palavrão como se eu tivesse uma mesa. Aqui você pode falar. Os caras tiraram do cu. Os caras tiraram do cu essa informação, falando que a ministra de Direitos Humanos estava pensando em conceder algum tipo de benefício para a família das vítimas das pessoas mortas. Como se o governo federal estivesse pensando assim, um bolsa-tráfico. Entendeu? Entendi. E os caras são foda, né, velho? Eu fiz a pesquisa, não achei nenhuma fala, e olha que se você jogar isso no Google, cara, nem aqueles jornaleco tipo antagonista deu uma notícia dessa. Tá? Porque se ela tivesse feito alguma fala pública nesse sentido, isso teria saído. E o Metrópolis não colocou assim, conversa-se nos bastidores. Não. A ministra vem falando, vem se posicionando, não tem esse posicionamento, cara. Nem no Instagram dela, nem oficial, nem essa mídia mais reacionária mostra isso. Mas os caras estão fazendo esses balão de teste para ver se cola. Por isso que eu estou falando, apesar de ter sido uma boa reação e estar conseguindo lidar, tem que tomar muito cuidado com o discurso, esse discurso que a galera, o discurso que eles estão falando daquela especialista, eu sempre esqueço o nome dela, do cabelo lá, foi com cabelo. Jaqueline Muniz. Eu conheço ela, na verdade. Que é uma das maiores especialistas do Brasil, se não a maior, e inclusive reconhecida internacionalmente. Os caras estão falando que ela estava... Deu uma travada aí? Acho que ele travou. Eu vou até falar, então, enquanto ele volta, a respeito da questão do imposto, né? A gente tem que sempre ter em consciência a questão do imposto sobre consumo. A Tabata Amaral colocou uma emenda na proposta do governo, e foi acatada pelo Lira, onde ela fala que qualquer excesso de arrecadação oriundo dessa mudança no imposto de renda agora, deve servir como base para a redução da alíquota sobre o imposto sobre consumo. E o que a gente vê mais à direita falando é o seguinte: isso aí não vai dar em nada não, porque tirou o imposto de 5 mil e o rico vai acabar colocando isso no produto. A gente tem que explicar para ele ter a diferença. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é imposto sobre renda.
Quando você tem um imposto sobre renda, sobre herança, esse imposto não se comunica ao preço do produto. Você tem os impostos sobre o... É porque não é um imposto sobre cadeia produtiva, né? Sim, você tem ali o PIS, COFINS federal, você tem o ICMS, que é o imposto sobre mercadoria, você tem o ISS, que é o imposto sobre serviço. Invariavelmente, quando você aumenta uma alíquota desses impostos, realmente você acaba levando isso para o consumidor. Mas quando você trabalha de um aumento do imposto na renda e no patrimônio dos mais ricos do Brasil, eles não conseguem levar isso diretamente para o preço da mercadoria que a empresa dele, porventura, vende. Porque, por exemplo, se a gente for olhar, os 4 maiores bilionários brasileiros são os donos lá das lojas americanas, da Ambev e de outras empresas imensas. A formulação do preço dessas empresas não está baseada na quantidade de imposto que ela paga. Então, assim, que a pessoa física, dona da maior parte das ações, paga, não tem nada a ver. Então, assim, o pobre, ele pode ter certeza, ele não precisa ter medo. Se tiver imposto sobre aumentar o IPTU, aumentar a alíquota de imposto sobre a herança no Brasil, isso não vai afetar o valor do imposto que ele paga na mercadoria ali que ele compra, no arroz, no feijão, até mesmo porque com a reforma tributária, os itens da cesta básica vão estar isentos de imposto sobre consumo. Doutora Sara, toda vez que vão tentar fazer alguma coisa para o pobre, o pessoal fala que não dá. Quando você vai tentar tributar o rico, é sempre o pobre que vai acabar pagando. Tem algum jeito de ajudar o pobre nesse país, doutora Sara? O problema é que aqui no Brasil tem aquela questão de pertencimento. As pessoas, a classe média do Brasil, até esse nome, classe média, para você sempre sentir uma categoria especial, entendeu? Aqui, nós temos aqui 3% da população brasileira que faz parte desses super ricos. 3%, o quê? 3% que ganha acima de 100 mil reais. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aqui nessa questão dos números. Mas não dá isso não, tá? 3% da galera que conhece. É 1% dos super ricos, né? E aí, o problema é o seguinte... A pessoa pensa, porque o brasileiro, ele é muito egoísta e muito individualista. Ele sempre quer ver no que ele pode tirar um benefício daquilo. Ele não sabe ver o próximo como um ser humano completo. O próximo é um objeto. Mas ele pensa que essa tributação vai afetar o golzinho dele. Eu não estou desfazendo de quem tem, não. Nada disso. Mas a pessoa pensa no Brasil aqui que você ser rico é você ter um SUV. Então, parcelado, claramente. As pessoas não têm noção que esses super ricos sequer estão aqui e que essas narrativas, elas são financiadas por esses super ricos. Eles não têm noção, por exemplo, a Vic Safra, que é a segunda maior fortuna do país. Para que o trabalhador acumule essa fortuna dela, o trabalhador tem que trabalhar por 14 milhões de anos, entendeu? Então, o Brasil, o povo brasileiro, ele tem essa questão de pertencimento. Não, eu estou muito próximo aos super ricos. Então, deixa eu defender essa ideologia, mesmo que essa ideologia vá me aniquilar, vá tirar os meus direitos. É isso que eu vejo. A gente precisa, e eu venho brincando com isso, mas é muito sério, é fazer um chá de revelação de classe social, um chá de revelação de consciência, sabe? Vamos cortar o bolinho. Que cor vai cair? Vai ser triste. Corta o bolo, pobre! Muita gente vai descobrir que não faz parte dessa classe média alta, não faz parte dos super ricos. Isso vai ser triste. Mas aí é o ponto que a gente tem que puxar as pessoas para que elas entendam que o que o povo precisa é estar buscando saúde, segurança, educação, e não tá aqui passando pano para super rico, não, gente. Tem gente passando fome, as roupas estão aí precárias, e o povo está preocupado com ideologia e com super rico. Pessoal, muito bom. Eu acho engraçado que o pobre no Brasil, ele se dá o direito de pagar um imposto muito maior do que os ricos e defender que o rico continue sem pagar imposto. De certo, imaginando que um dia ele vai ser o super rico, que não é verdade. Cara, é aquela sensação de pertencimento. Cara, ele não tem o imposto, ele tem consumo. Esse é o grande problema, entendeu? Então você paga lá 50% de imposto e o arroz você compra 100%, sei lá. Você não vê que você está pagando. Não vai pagar imposto de renda, e aí o pobre é isento, aí ele pensa assim, não, mas se descontar 27,5%, só que ele está pagando 50% nas coisas que ele consome. É na média.
Pessoal, já estamos dando nosso tempo. Vamos lá, doutor Leandro Calaça, seu recado final. Meu recado final vai para o pessoal. Vou relembrar aí a fala da Sara, da doutora Sara. Vamos fazer um verdadeiro chá revelação de classe social. Vamos entender que quando a gente fala para aumentar a alíquota do imposto sobre herança de 8% para 40%, que é o que os Estados Unidos têm, a gente não está falando para taxar 40% do Celtinha, não, nem do HB20, a gente está falando para taxar isso daquelas famílias que são realmente bilionárias em patrimônio, milionárias em renda mensal. É totalmente diferente. Gustavo Sabino, seu recado final. Meu recado fica muito simples, gente. Conhecimento. Busquem conhecimento. Busque conhecimento, leia, acompanhe as notícias, não está em fake news, não. Verifique aquilo que você lê. E se organizem a partir da hora. Nós teremos tempos difíceis pela frente. A extrema-direita não falou. A prisão de Bolsonaro só fragmenta, mas ela continua viva. Então, vamos combater mentira com verdade, vamos estudar, não vamos cair em papinho da extrema-direita, vamos avançar. Doutora Sara Alves, seu recado final. O meu recado é para a gente sair desse mundo de contos de fadas e enxergar a realidade como ela é. Nós precisamos de focar no que realmente está doendo na população. Nós precisamos focar, sim, na segurança pública, na saúde, na educação e parar de ficar criando fantasias. Porque sem justiça social, nós jamais atingiremos uma democracia plena. Pessoal, esse foi o Foro de Goiânia, episódio 2. Espero que tenham gostado. Um abraço, um prazer estar com vocês. Leandro Rodrigues Calaça, Sara Alves da Costa e Gustavo Sabino. Eu sou o Valério Luiz e até o próximo episódio. Até o próximo.